sou o professor de português Flávio Almeida e cá estamos nós mais uma vez para esse encontro com a maravilhosa língua portuguesa. Você que já assistiu a aula de artigo e de substantivo, chegou a hora de exercitar. Vamos fazer algumas questões. Vamos lá? Questão número 1. Na frase, passaram dois homens a discutir, um a gesticular e o outro com a cara vermelha. O termo a está empregado sucessivamente como? Então, veja bem, o que nós vimos na aula de artigo? Eu comentei com você que esse a, ele pode ser um artigo, ele pode ser um pronome demonstrativo, ele pode ser um pronome oblíquo, né? Ele pode ter outras classificações que não somente de artigo. Então veja bem, passaram dois homens a discutir. Esse a, ele não está acompanhando um substantivo e nem está aí para substantivar uma palavra. Ele faz parte de uma locução verbal, que é essa aqui, ó. Passaram a discutir. Então, em locuções verbais, nós vamos ver isso em outras aulas, em locuções verbais, você pode ter uma preposição. Voltou a chover, passou a estudar, passou a discutir, passou a gesticular. Então, você tem um a aqui que funciona como preposição. Ó, passaram dois homens a discutir, um a gesticular, ó, um passou a gesticular. Então, esse a é uma preposição e o outro com a cara vermelha. Então, perceba que esse a aqui, ele está acompanhando o substantivo cara, né? Cara vermelha. Então, nós vamos ter preposição, preposição e artigo. Em que alternativa nós vamos encontrar isso? Preposição, preposição e artigo. Portanto, a resposta, letra C. Vamos para a próxima? Questão número 2. Assinale a alternativa correspondente à classe gramatical da palavra a, respectivamente. Então, vamos ao texto. Esta gravata é a que recebi. Esse a, ele está antecedendo esse que é um pronome relativo. Que nós vamos estudar isso ainda. Então, esse a, ele está antecedendo esse que. Ele tem um valor de aquela. Ele tem um valor de aquela. Tendo um valor de aquela, esse a, então, é um pronome demonstrativo. Ó. Essa gravata é aquela que recebi. Estou disposto a tudo. Esse a, ele foi exigido pela palavra disposto. Quem está disposto a algo. Então, esse a é uma preposição. Então, esse primeiro aqui é um pronome demonstrativo. Esse aqui é uma preposição. E vamos para a próxima. Fiquei contente com a nota. Ó, esse a aqui está acompanhando a palavra nota, que é um substantivo. Então, esse a é artigo. Comprei-a logo que a vi. Comprei-a. No dia a dia, na linguagem coloquial, a gente falaria assim, ó, comprei ela. Né? Só que a gente sabe que não pode ser empregado um pronome pessoal do caso reto, nós vamos ver isso, complementando verbo. A gente não pode falar comprei ela, vi ela. Então, o correto é comprei-a. Perceba que esse a substitui a palavra gravata. Né? Essa gravata é aquela que recebi. Estou disposto a tudo, fiquei contente com a nota. Comprei-a logo que a vi. Quer dizer, isso aqui acho que não é um texto, foram pegando os fragmentos, né? Mas esse a aqui remete a alguma coisa que foi comprada, algum substantivo. Eu poderia dizer assim, ó, comprei a calça logo que a vi. Ao invés de falar calça, comprei a. Então, esse a é um pronome oblíquo átono. Então, o que nós temos? Pronome demonstrativo, preposição, artigo e pronome pessoal, que é o pronome pessoal oblíquo átono. Em que alternativa nós vamos ter isso aqui? Vamos ver? Pronome demonstrativo, preposição, artigo, cadê o artigo? Lá, em anota, e por fim, pronome pessoal. Resposta, letra C. Tranquilo? Vamos à próxima? Ouço a justificativa dos que o consideram uma ameaça à vida na Terra e fico com a impressão de que estão certos. É correto afirmar que no trecho acima há 4, 6, 5, 7 ou 3 artigos? Questão boa. Então vamos lá. Ouço as justificativas. Então esse as está acompanhando justificativas. A justificativa, as justificativas. Então nós já temos aqui vou colocar aqui, ó, ouça a justificativa dos que. Aí chegou em dos, muita gente vai falar assim, ó, de mais os. De mais os, nós vamos ter um de mais um os aí, artigo. Muito bem, nós temos de mais os, e esse realmente é isso, um de mais os. Só que esse os, ele não é artigo. Perceba que depois dele veio um pronome, e esse pronome é um pronome relativo. Toda vez que você tiver ou a, os e as antecedendo
um que, e esse que sendo um pronome relativo, esse o, a, os e as vão funcionar como pronome demonstrativo. É como se eu dissesse, ouça as justificativas daqueles que eu considero. Então, aqui você tem pronome demonstrativo, tá? Isso aqui é um pronome demonstrativo. Não é artigo. Então, até agora nós só temos um. Ouça a justificativa daqueles que o consideram. Aí esse o aqui também não é artigo. Perceba que ele não está acompanhando substantivo. Ele está, na verdade, substituindo um substantivo. Ouça a justificativa daqueles que o consideram, sei lá, consideram o meteoro. Ao invés de falar o meteoro, eu falo, ouça a justificativa daqueles que o consideram. Esse o estaria substituindo o meteoro. É um exemplo que eu estou dando. Então, esse o aqui, ó, é um POA. O que é POA? Pronome oblíquo átono. Pronome pessoal oblíquo átono. Então, até agora, só um. Então, continuando. Ouça as justificativas dos que, daqueles que o consideram uma, agora, veja bem, esse uma aqui está acompanhando a ameaça, que é um substantivo. Então, nós já temos aqui agora um segundo artigo. Ameaça à vida. Quando eu falo ameaça à vida, esse A aqui, você tem uma preposição exigida pela palavra ameaça, porque ameaça a quê, né? A vida. Então, nós temos aqui também um artigo que está acompanhando a palavra vida, que é um substantivo. Então, nós temos aqui um terceiro artigo. Na terra, o que é em? O que é na aqui? Né? Em mais a. Então, você tem um artigo aqui acompanhando a palavra terra. E fico com a impressão, então aqui você tem um a que está acompanhando a palavra impressão, que é um substantivo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 artigos. Portanto, a resposta, letra C. Chama a atenção aqui para esse dos, porque tem a resposta aqui 6 artigos e muita gente pode errar. Muita gente erra quando pensa que esse dos aqui vai ser sempre um de preposição mais um os artigo. Pode ser um de preposição mais um os artigo, mas pode ser um de preposição com os pronome demonstrativo, que foi o que aconteceu aqui. Vamos para a próxima? Questão 4. A expressão sublinhada em há um quer que seja de satânico na pupila da onça funciona como? Perceba que existe um artigo aqui que está substantivando a palavra, um quer que seja. É a mesma coisa que falar assim, ó, o partir me entristece. Você usar um artigo para substantivar uma expressão. Então, resposta, letra A. A expressão sublinhada funciona como um substantivo. Tranquilo. Continuando. Assinale o substantivo sobrecomum. O que nós vimos na aula de substantivo? Nós vimos que quanto ao gênero do substantivo, que é você falar se é masculino ou feminino, nós temos os biformes, em que há uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, né? São chamados biformes. Por exemplo, menino, menina, aluno, aluna, gato, gata, ator, atriz, embaixador, embaixador ou embaixatriz, são substantivos biformes, porque há uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Nós vimos que existem também os uniformes, que são aqueles que você vai ter que usar algum recurso para demonstrar o gênero do substantivo. É o que ocorre, por exemplo, com o epiceno, que você usa macho e fêmea, né? O jacaré macho, o jacaré fêmea. A onça macho, a onça fêmea. A pulga macho, a pulga fêmea. Né? Vale até para alguns vegetais. Né? Mamão macho, mamão fêmea. Aí nós temos o comum de dois, que é aquele que você usa o determinante. Pode ser um artigo, pode ser um pronome, pode ser um adjetivo. Por exemplo, a palavra cliente. O cliente, a cliente. Cliente chato, cliente chata. Artista famoso, artista famosa. Duas dentistas, dois dentistas. São os chamados comum de dois. E o sobrecomum, que é aquele que você vai perceber pelo contexto. Então a questão queria saber qual era o sobrecomum. Então aqui nós temos cliente, ou cliente a cliente. Lápis não tem gênero do substantivo. O gênero aqui é só da palavra. Né? A palavra lápis é uma palavra masculina, mas não existe o feminino dela. Garoto, garota é biforme. Né? Aí nós ficamos com a letra A e com a letra E. Marte, existe o Marte, existe a Marte. Aí nós temos aqui como resposta a letra E. Cônjuge é um sobrecomum. O meu cônjuge se chama João. O meu cônjuge se chama Maria. Você não vai mudar a minha cônjuge e falar que se chama Maria.
Você vai falar, o meu cônjuge se chama Maria. Portanto, a resposta, letra E. Tranquilo, né? Muito bem. Questão 6. Vamos lá? Substantivo que admite dois plurais. O que ocorre? Os substantivos terminados em ão, quando o ão é átono, você acrescenta um S. Órgão, órgãos. Órfão, órfãos. Porque o ão é átono. A sílaba tônica está no or. Quando o ão é tônico, o som forte está na última sílaba, pode ser que a palavra termine em ãos, pode ser que termine em ões, pode ser que termine em ães. Só que isso não é uma coisa facultativa para todas as palavras, né? Então eles querem saber qual que admite dois plurais. Flávio, como que eu vou aprender isso? Fazendo questão, lendo e pesquisando. E a questão é a curiosidade. Você tem que ser o protagonista do seu conhecimento. É isso? Fique atento a isso. Então vamos lá. Verão, que de cara é a resposta. Você pode falar verãos ou verões. Então a resposta, letra A. Aqui só cabe cristãos, desvãos, demãos, irmãos. Agora aqui cabe verãos e verões. É uma questão extremamente de decorar, né? Questão 7. Assinale o par de vocábulos que formam o plural como bênção e povo, respectivamente. No segundo vocábulo, considere também a ocorrência ou não de mudança de timbre de vogal tônica. O que eles pediram aqui dentro do parênteses? Para você ficar atento ao que se chama de plural metafônico, né? Porto, portos. Osso, ossos. Né? Então, essa mudança de timbre, a gente chama plural metafônico. Então, o plural de bênção é bênçãos e o plural de povo é povos. A gente tinha que achar uma alternativa assim. Então, vamos lá. Na letra A, irmão, irmãos. Bênção, bênçãos. Osso, ossos. Então, a resposta vai ser a letra A. Mas vamos dar uma olhada nas outras, né? Alemão, alemães. Já está fora, porque você não fala bênçãos, né? Você fala alemães. Não fala alemãos nem alemões. Alemães. Então, já está fora. Ovo, tudo bem. Ovos. Mas a primeira não colaborou. Balão, balões, o plural não é bênçãos, então a letra C já está errada, até fogo está correto, porque o plural de fogo é fogos. Né? Fogos de artifício, você não fala fogos de artifício? Fogos de artifício, não é assim que você fala, né? Você fala fogos de artifício. Órgão tem o mesmo plural que bênção, bênção, bênçãos, órgão, órgão, mas você não fala pilotos, você fala pilotos. Botão é botões, né? E cachorro, cachorro, você não fala cachorros. Então, resposta tranquila, letra A. Questão número 8. Assinale o par de vocábulos que formam o plural como balão e caneta tinteiro, respectivamente. No caso de caneta tinteiro, nós temos que lembrar como que se faz o plural dos substantivos compostos. São algumas regrinhas, mas a maioria você consegue resolver com aquela dica, com aquele macete que eu passei para você. Tio Sam e Ava Gardner. O que é o tio Sam? S de substantivo, A de adjetivo, N de numeral. Essas palavras elas vão para o plural. Do outro lado, você tem Ava Gardner, que é uma atriz, que é um macete que eu dei para vocês. Ava, esse A é de advérbio, esse V é de verbo e esse outro A de adjetivo reduzido. O que acontece com o grupo da Ava Gardner? Invariável, ok? Depois eu dei outra dica. Falei que substantivo mais substantivo, o segundo delimitando o primeiro para indicar um tipo, uma finalidade ou uma semelhança, somente o primeiro vai variar. Só o primeiro. Regra conservadora e majoritária, mas alguns autores aceitam o plural dos dois termos. Beleza? Vamos lá, vamos ver se isso é suficiente. Vulcão. Qual que é o plural de vulcão? Vulcão pode ser vulcãos, pode ser vulcões, e alguns autores aceitam até vulcães. Né? Então, pela letra A, a primeira palavra estaria correta a letra A, mas a gente tem que continuar e verificar se abaixo assinado tem um plural como caneta tinteiro. Então, caneta tinteiro, o que você tem? Você tem dois substantivos e o segundo delimitou o primeiro. Então, você vai falar canetas tinteiro. Você tinha que achar, então, um substantivo em que o primeiro vai variar e o segundo não. Então, essa aqui está fora. Por quê? Abaixo assinado, abaixo é um advérbio, está lá no grupo da Ava Gardner. E advérbio não varia. Então, o plural de abaixo assinado é abaixo assinados. Não faz o plural como caneta tinteiro. Letra B. Questão, questões. Lá em cima tem balão, o correspondente. Balões. Então, começamos bem. Manga rosa. Dois substantivos, manga e rosa. E o segundo delimitou o primeiro para indicar um tipo. Tem mangubá,
manga espada, né? Manga rosa, manga cavalo, enfim. Esse segundo elemento aqui, ó, rosa, delimitou o primeiro. Portanto, a resposta, letra B. Razão, razões, mas guarda-chuva, só o segundo elemento vai variar, porque guarda é verbo, pertence a Ava Gardner. Guarda-chuvas é o plural. Irmão não faz o plural como balão, né? Salário família faz plural como caneta tinteiro, porque você tem dois substantivos e o segundo delimitou o primeiro para indicar o quê? Um tipo de salário, né? Tem salário maternidade, salário família, salário família, salário maternidade. E aí você tem salário mínimo, só que salário mínimo não se enquadra aqui, porque salário mínimo, o mínimo não é substantivo. Tanto é que o plural de salário mínimo é salários mínimos, porque mínimo é adjetivo. Você tem salário família, salário paternidade, salário maternidade, aí só o primeiro vai variar. Então, se tivesse aqui, só para analisar só essa palavra aqui, ela tem o mesmo plural que caneta tinteiro. O que estragou foi irmão. E na letra E, bênção, não faz o plural como balão. Bênção é bênçãos, né? E lá é balões. Papel, moeda, teria o plural papéis, moeda. Mas a resposta, então, fica sendo a letra B. Vamos para a próxima? Questão 9. Assinale a alternativa correta em que as formas do plural de todos os substantivos se apresentam de maneira correta. Animalzinhos, errado. Por quê? Nós vimos que o plural do diminutivo, você vai pegar a palavra, colocar no grau normal. Então, animalzinho, você coloca no grau normal. Animal. Passe para o plural. Animais. Corta o S e acrescenta o diminutivo. Então, o plural é animaizinhos. Então, essa aqui já está errada. Vai e vem está correto. Salvo-condutos está correto. Salvo-condutos aceita duas formas. Você pode falar salvo-condutos ou salvos-condutos. Vai e volta está errado. Por que está errado? Verbo de sentido contrário fica invariável. Então, ou vai e volta, ou os vai e volta. B. A fazer está correto, que é uma palavra que a gente só usa no plural. Frutas pão está correto. Eu posso falar frutas pão ou frutas pães. Pé de moleque está errado, né? Por dois motivos. Pé de moleque está errado porque não tem mais hífen, né? Não tem mais hífen quando tem locução, então a gente não põe hífen. E peixe boi também está errado, né? Peixe bois. Porque dois substantivos, o segundo delimitando o primeiro para indicar, no caso, uma semelhança, somente o primeiro vai variar. Então, o que é um peixe boi? É um peixe que se parece com um boi. Então, você tem dois substantivos. Se o segundo delimita o primeiro para indicar um tipo, uma finalidade ou uma semelhança, só o primeiro varia. E alguns autores, como eu disse naquela aula, aceitam o plural dos dois termos. Então, somente as duas primeiras estão corretas. Vamos para a próxima. Bens amados, correto, porque... aliás, errado, né? Porque bem é advérbio, tinha que ser bem amados, então já está errado. Mas bem aqui está como... Deixa eu só conferir aqui. Não, está errado, é isso mesmo. Então, bens amados está errado, né? Porque bem é um advérbio invariável, então tem que ser bem amados. Cidadãos está correto, barris está correto, cachorro-quente está correto, né? Aliás, perdão, cachorro-quente também está errado. Cachorro é um substantivo e quente é adjetivo. Os dois termos pertencem a tio Sam. Substantivo e adjetivo, os dois no plural. Então, cachorros quentes, tá? As duas corretas, cidadãos e barris. Letra D. Alto-falante, tá correto, porque alto aqui está determinando falante, que é um adjetivo, ó. Homem falante, mulher falante, falante é adjetivo, correto? Então vai variar. Esse alto aqui, ele está modificando falante. Então é um advérbio, ele não pode variar. Então alto-falante está correto. Eu quero chamar a atenção porque, veja bem, existe alto-relevo. Alto-relevo, relevo é substantivo. Então esse alto, ele equivale, é um adjetivo. Então o plural de alto-relevo é altos relevos. Mas alto-falante, falante é adjetivo e foi determinado pelo alto, né, que é advérbio. Por isso que o plural é alto-falantes. Não confunda com alto-relevo, que são situações distintas. Alto-falante está correto. Coraçãozinhos está errado, porque o plural do diminutivo, como eu disse antes, coloca no grau normal, coração. Passe para o plural, corações. Corta o S e acrescenta o diminutivo. Espadas está correto e víveres também está correto. Então, o que estragou aqui foi o coraçãozinho. Sobrou aqui, igual a abóbora na janta, a letra
Vai e volta, como eu falei, não vai variar. Pastel, coloca no grau normal, pastel, não é isso? Coloca no plural, pastéis. Corta o S, acrescenta o diminutivo. Salvo-condutos, como eu havia falado com você, que aceita duas formas, salvos-condutos e salvo-condutos. E beija-flor também está correto. Beija é verbo, não pode variar, é do grupo da Ava Gardner. E flores é um substantivo, vai variar. Portanto, a resposta, letra E. Tranquilo? E vamos seguindo para a última questão. Vamos lá. A palavra caminhãozinho, no grau diminutivo, nos recorda a propósito que são válidas todas as considerações abaixo sobre esse assunto, diminutivo. Menos uma, aponte essa exceção. O que eu falei sobre o diminutivo? Né? Falei do aumentativo também, mas em específico do diminutivo. Eu falei que às vezes ele pode trazer a ideia de termo depreciativo, que às vezes ele pode trazer uma ideia de afetividade, né? Então vamos lá. O plural de caminhãozinho é caminhõezinhos, como o de anelzinho é anéisinhos. Muito bem. Ó, caminhão, coloca no grau normal, caminhão, né? Passa para o plural caminhões, corta o S, caminhãozinho. Se for passar para o plural, caminhõezinhos, como tá aí. Anel. O plural de anel, de anelzinho, coloca no grau normal, anel. Passa para o plural, anéis. Corta o S e acrescenta o diminutivo. Então a letra A está correta. B. Além de expressar o tamanho diminuído do ser, pode a forma diminutiva expressar emoções ou sentimentos de diversas naturezas. Carinho, mãezinha, ironia, santinho do pau oco, né? Depreciação, padreco. Então tá correto, que eu comentei isso com você. Em certos adjetivos, sufixos característicos do diminutivo podem expressar verdadeiro superlativo. O que é superlativo? É você intensificar uma característica. E isso de fato acontece. Quando você fala assim, fulano é muito certinho, o que você está querendo dizer? É que ele é muito certo, uma pessoa muito correta, né? Uma pessoa totalmente libada. Então, a letra C também está correta. Letra D. Encontramos em português diversos sufixos caracterizadores do diminutivo, entre eles a forma ote, frangote, saiote, rapazote, etc. Também é verdade. Então, sobrou a letra E. Tem sentido pejorativo os diminutivos corpúsculo e livreco. Veja bem, livreco até tem um tom pejorativo, uma ideia pejorativa, mas corpúsculo não. A propósito, corpúsculo é o diminutivo erudito da palavra corpo. Portanto, a resposta, letra E. Enfim, terminamos aqui a nossa parte de exercício sobre artigo e sobre substantivo. Espero que você tenha aproveitado. Até a próxima.